Enquanto o coral desce, abra a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Josué 1, 1-9. Vamos colocar-nos todos em pé, vamos acompanhar a leitura bíblica. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ó Deus, queremos nos apropriar das promessas aqui contidas. Elas foram pronunciadas lá no passado, mas elas têm ação presente. Elas são contemporâneas, elas são para o nosso tempo, elas são para esta hora, elas são para este momento da nossa vida, da vida da nossa igreja, da vida da nossa nação, da vida deste mundo no século 21, ó Deus. Para nós também, o Senhor está pronunciando palavras semelhantes, as quais agora iremos meditar e aprender as lições aqui contidas. Assim pedimos a instrução do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. O destaque que queremos fazer de toda esta porção se acha no versículo de número 2, nas palavras de Josué, que disse assim: passa o Jordão, porque é tempo de avançar. A história do Êxodo pode ser medida lá de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 14, quando o povo de Israel, recém-saído ali da sede do Egito, no caminho da terra prometida, se depara com o Mar Vermelho, caudaloso, pujante, milhões de pessoas à beira do lago, e as pessoas ali não sabendo o que fazer, e clamam e reclamam e se queixam. Então a palavra do Senhor veio nos seguintes termos: porque clamam a mim, diz ao povo de Israel que marche, é hora de avançar. E eis que o povo deu o primeiro passo e as águas se abriram. Moisés com as mãos levantadas, e todo aquele caminho foi aberto, e as águas então se formaram de um lado e de outro como duas muralhas, e Israel passou, no dizer bíblico, a pé enxuto. Quando chegou do outro lado, os egípcios acharam que podiam ter a mesma baba e acabaram morrendo todos afogados ali, porque não estavam na promessa do Senhor. Agora passaram-se 40 anos, não vem ao caso aqui discutir o porquê desse retardamento, mas o fato é que agora eles estão prestes a entrar na terra prometida, prometida 4 décadas antes, prometida pelos lábios de Moisés, o profeta do Senhor, que veio para libertá-los da escravidão do Egito. E era hora então de assumir a terra da promissão, mas o povo ainda estava um pouco titubeante.
estavam um pouco receosos. Eles haviam recebido informações algum tempo atrás sobre quem é que habitava naquele lugar. Gente forte, gente que tinha armamento bélico, gente que estava preparado para enfrentar os inimigos. E não é que os termos são muito semelhantes àqueles lá da saída, conforme mencionamos agora do livro do Êxodo. Se lá a palavra do Senhor veio: dize ao povo de Israel que marche, agora ela vem nestes termos: dispõe-te agora e passa este Jordão. É interessante a gente observar que todos nós temos experiência semelhante para começar uma jornada e para concluí-la. Tem gente que não começa, tem gente que fica retardando o início, tem gente que está na beira do Mar Vermelho e não dá o primeiro passo, no plano pessoal, no plano da família, no ministério que recebeu do Senhor Jesus, no desafio que o Senhor está colocando diante de você para ir a missões. Você fica ali diante do Mar Vermelho e o Senhor está dizendo: marcha! E você está parado. Você não está vendo o mover das águas, você não está acreditando que pode dar o primeiro passo e as águas vão se abrir. Mas alguns vão, e as águas se abrem, e o Senhor vai provendo, e o Senhor vai abençoando, e o Senhor vai formando o muro com água de um lado do outro, e você passa e vai, e segue. E então chega a hora de concretizar aquele trabalho, concretizar aquela missão, e você não passa o Jordão. E você fica lembrando lá dos primórdios, e você faz uma resenha até histórica, nostálgica, mas não assume de verdade. Se alguém quer fazer um curso superior, precisa passar no vestibular, precisa marchar ali diante do Mar Vermelho e dar o primeiro passo, e as águas vão se abrindo. Mas se ele quer chegar até a colação de grau, ele precisa passar no Jordão lá no final, senão não recebe diploma, senão não é certificado, senão não vai ver as portas se abrindo para o mercado de trabalho. O que vale para a vida acadêmica, vale para a vida profissional, vale para a nossa vida espiritual também. Passa o Jordão, tempo de avançar. O que é que está detendo você? O que é que está retendo você? O que está impedindo você de ser mais dedicado, mais consagrado, mais envolvido, mais comprometido, mais desejoso de fazer a obra do Senhor? Você está diante do Jordão, mas não passa ele, não quer avançar. Chegou até aqui, não foi pouca coisa. As bênçãos do Senhor vieram profusamente sobre a sua vida, mas você está ali, inerte, parado. Passa o Jordão. É tempo de avançar. A situação de Josué é muito peculiar, e quando nós examinamos isso, ainda à guisa de introdução, quem sabe a gente pode até se identificar com essas realidades. Vejam bem, nesse tempo em que nós temos que avançar, nós precisamos estar em sintonia com o momento. O versículo 1 nos diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Vamos nos situar na história. Moisés liderou Israel durante 40 anos. Foi tempo. Foram grandes jornadas. Quando a gente pesquisa toda a história, desde o livro do Êxodo, e vamos avançando até chegar no livro do Deuteronômio, experiências tremendas. Mas agora Moisés é morto, morreu. Mas a jornada não terminou. Isaías teve uma experiência semelhante e é registrado no livro com seu nome, no capítulo 6, quando lá no topo do livro se anuncia: no ano da morte do rei Uzias. Uzias reinou por 52 anos, fez grandes obras, teve percalços no caminho, mas foi uma marca em Israel. Então é o momento, é a hora, é a vez, é o acontecimento. Nós estamos em 2018, já passou a Copa do Mundo,
Para nós que somos bons presbiterianos, já passou o Supremo Concílio da nossa igreja, e os irmãos acompanham o secretário executivo aqui com as suas orações nas viagens para cima e para baixo, né? Estamos envolvidos. Agora vem as eleições gerais. Nós falamos no primeiro culto que, aliás, falamos foi na escola dominical, né? Que aqui no Brasil a gente vai adiando tudo, né? A gente faz isso depois da Copa. No nosso caso, depois do Supremo Concílio. Agora, depois das eleições, a gente vai adiando demais, né? A gente já sabia, era um ano simbólico. A gente não pode perder de vista o momento. A campanha que nós lançamos hoje aqui, como votaria Jesus, não é para partidarizar você com A ou com B, levantar a bandeira desse ou daquele, não é nada disso. É porque você tem que avançar. Você não pode cruzar os braços. Você não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. É o momento, é a hora. Segundo lugar, perceber o alcance do projeto que está em vista. O versículo 4 nos diz qual era o tamanho da encrenca de Josué. Você vai conquistar o que o seu pé pisar, e é o seguinte: o que o seu pé vai pisar? Desde o deserto do Líbano, lá no norte, até o grande rio Eufrates, que fica mais a leste, toda a terra dos heteus até o Mar Grande, vai lá batendo no Mar Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso termo. Não era pouca coisa, era uma tarefa muito grande. Talvez você pense assim: o que eu tenho que fazer não é tão grande assim. Engano seu. O Senhor tem grandes coisas para você, porque o Senhor, nas pequenas coisas, Ele as torna grandiosas. Ele é o Deus que, no desabrochar de uma flor, comunica um grandioso amor. Ele é um Deus que, num passo singelo que você dá, nisto você está contribuindo para o seu reino ser implantado. Nós não podemos perder de vista o alcance do trabalho que estamos fazendo. Desde há 2 anos, nossa igreja tem estado envolvido com um projeto de educação teológica junto às tribos indígenas não alcançadas lá no Amazonas. Pessoas da nossa comunidade têm se disposto a fazer uma longa viagem que envolve vários meios de transporte para passar uma semana dando aula ali. E aquilo que nós estamos levando, a gente traz muito mais para cá, porque somos muito abençoados por estar abençoando aquela gente com educação teológica. Outros estão colocando a mão no bolso e contribuindo. É um projeto que a gente não pode mencionar a revolução que nós estamos contribuindo, estamos fazendo na vida espiritual de pessoas que vivem no animismo, de pessoas que vivem numa profissão de fé absurda. E nós estamos ali levando o santo evangelho do Senhor. A gente precisa perceber o alcance do projeto que está diante de nós. Mas além de estar em sintonia com o momento, perceber o alcance do projeto, nós não podemos descuidar das dificuldades que há pelo caminho. Conhecer as dificuldades do caminho faz parte também da nossa preparação. Porque é verdade, o Senhor diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. O que vai dizer, muita gente vai tentar resistir. O fato do Senhor ser mais forte conosco, o fato de nós estarmos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, não significa que nós não vamos enfrentar barreiras. E Josué bem estava ciente dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, de tantos eus que havia ali. E a gente também não pode fechar os olhos para as dificuldades. Nós que abraçamos a causa do Evangelho, temos o testemunho do Senhor, que devemos anunciá-lo em todas as instâncias, na escola, no trabalho, na vizinhança, não estamos indo para um mundo que nos recebe de braços abertos, que diz assim: ai, que alegria, que bom que você veio anunciar a mensagem do reino de Deus. Alguns vão tomar esse partido, mas boa parte vai ficar de ouvidos moucos, outra vai fechar o coração, outra vai nos denunciar, vai dizer que nós estamos esquecendo que o Estado é laico e que nós não devemos avançar em certas áreas porque não nos cabe fazer isto. E nunca é demais dizer: o Estado é laico mesmo, mas não é ateu.
E é direito nosso, como de outras expressões de fé, também apresentar o seu modo de crer, seu modo de viver. E temos que ficar firmes nesse pensamento, porque o dia que cedermos esse espaço, viveremos sim um estado não apenas laico, mas um estado totalitário e ateu, o que vai trazer muitas dificuldades para nós, mas nós temos que enfrentar. Esse é o contexto, esse é o cenário, e Josué não estava fora desta sintonia. No entanto, percebendo que era uma hora difícil, Moisés já tinha passado. E parafraseando Drummond de Andrade, e agora, Josué, é contigo. Percebendo o tamanho do projeto e sabendo que as dificuldades no caminho seriam levantadas, a palavra de Deus vem em nosso socorro, como foi para Josué, dizendo que, primeiro de tudo, nós dispomos da companhia divina. Não estamos sozinhos. O Senhor não está nos mandando para uma tarefa e nós vamos sós. E nós vamos por conta. E nós vamos desabrigados. E nós vamos sem refúgio. E nós vamos sem a feliz companhia do Senhor. Versículo 5 nos diz: serei contigo, não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei. Cada uma destas expressões é carregada de valor, é carregada de motivação, é carregada de confiança, de fé. Serei contigo. Este serei contigo traz à nossa mente a certeza de que estamos bem acompanhados. E não há melhor companhia do que a companhia do Senhor. Podem nos deixar os pais, os filhos, os amigos, até os irmãos fraternos. Não é o que almejamos, não é o que auguramos, mas pode isso acontecer. Mas o Senhor será conosco. O Senhor está conosco, porque Ele é Deus Emanuel. E este nome, que na verdade carrega consigo uma bandeira, ele se traduz como Deus conosco, sempre conosco. Conosco nas horas alegres, felizes, radiantes, celebrativas, nas horas difíceis, nas horas de pesar, nas horas de dor, nas horas de angústia. No culto das 9 horas, a dileta irmã Janaína foi agradecer à igreja o carinho, a presença da comunidade de várias formas, por ocasião da enfermidade e por fim do falecimento do seu esposo, nosso querido comandante Bauer, que muitas vezes esteve aqui conosco, comandante aéreo. E ali ela podia dizer, para quem quisesse ouvir, que ela não estava abandonada na hora difícil que passou, ela e suas queridas filhas. Estou contigo, não te deixarei. Porque algumas vezes nós somos tentados a pensar que Deus nos deixou. É exatamente nesse momento crítico, na hora da escassez, na hora da ausência, na hora em que as coisas parecem não estar dando certo, nos momentos em que estamos adoentados, enfim, tantas realidades negativas. Há um pensamento que vem à nossa mente absolutamente equivocado, mas vem e diz assim: Deus me largou, Deus me deixou, Deus me abandonou. O Senhor disse: não te deixarei, não te deixarei. E aqui fica o apelo, senão o desafio. Se a sua mente vem este pensamento de que porque você está passando por hora de crise, Deus deixou você, a sua palavra vem em seu socorro dizendo: Ele não te deixou, Ele não te deixou e Ele não te deixará. Serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Porque não é uma companhia apenas para estar ali do lado, para dizer: ah, que bom que o Senhor está aqui. O Senhor não pode fazer nada, mas o Senhor está aqui. O Senhor não vai me deixar, mas também o Senhor não vai fazer nada. Desamparo
e amparo. Se Deus está dizendo não te desampararei, Ele está dizendo eu te ampararei, eu serei o teu amparo, eu estarei tomando você nos meus braços, eu te acolherei nas minhas mãos, eu trarei você ao recôndito do meu peito, eu darei todas as condições que você precisa, você vai se sentir aninhado, você vai se sentir em casa no meu colo. Então, no tempo de avançar, no tempo de não ser reticente, quando o Senhor diz está na hora de passar o Jordão, nós dispomos da sua bendita companhia, mesmo que o cenário seja tão contraditório, seja tão negativo. Em segundo lugar, não dispomos apenas da companhia divina, nós dispomos também do incentivo divino. O nosso Deus é motivador, o nosso Deus é estimulador, o nosso Deus é o Deus que bate palma e diz: vamos gente, porque clamam a mim, diz ao povo que marche. E quando chegaram do outro lado, o Senhor foi dando o roteiro que eles deviam fazer, e mesmo por causa da incredulidade deles, no episódio dos 12 espias, o Senhor o tempo todo motivou-os. E quando eles chegaram agora diante da terra prometida, o Senhor vem de novo e diz: passa este Jordão. Mas o incentivo, a motivação divina, vem gravado nesses termos tão categóricos, como a gente pode ler pelo menos 3 vezes nesse texto: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E para ser mais enfático ainda, no versículo 7 se lê: ser forte e muito corajoso. Eu queria aqui traçar um roteiro que me parece muito seguro, que não se trata apenas de frase de efeito, que não se trata apenas de uma faixa que Deus descortina diante de nós, em que vai botando a gente para frente, diz: que bom que tem este lema, esse tema, esse bordão, este refrão. De fato, algumas expressões de alguma forma mexem com as nossas emoções, Só de ler ser forte e corajoso, você já começa a dizer: eu não posso ser fraco e tímido. Mas é mais do que isso, porque força está atrelado àquilo que nós vamos acumulando de energia, de capacidade, aquilo que vai sendo internalizado em nós. Você, para ser forte fisicamente, você tem que se cuidar. Eu não estou nem falando de você ser um atleta, de você praticar aí um esporte muito vigoroso. É apenas aquilo que o seu médico já cansou de falar: que você tem que moderar a sua refeição, comer o que é bom na hora certa, que você tem que fazer os exercícios. Olha, gente, eu amanhã tenho consulta no meu médico, fiz os exames essa semana, eu tô joia, eu tô uma beleza, tirando uns probleminhas de colesterol, de triglicerídeos, de glicose, pressão tá mais ou menos, não, brincadeira, tá até bom pela situação toda que a gente viu, tá até bom, fiquem tranquilos com isso, Mas é força, pensando espiritualmente. Aqui está o que nós precisamos para ser forte. Aqui está toda a instrução. Aqui estão todos os exercícios que você precisa fazer. Aqui estão as flexões que vão dar mobilidade a você, que vão dar elasticidade à sua fé. Aqui estão as diretrizes que vão iluminar o seu caminho para você não tropeçar na sua caminhada. Aqui está o que traz força a você. Paulo, escrevendo a Timóteo, coloca como ele deveria se dirigir aos jovens. Ele trabalha exatamente essa temática: jovens, sois fortes, porque a palavra do Senhor habita em vocês. Jovem que está preocupado em fazer academia, jovem que está bombando, jovem que está assim tomando aquelas coisas para ficar mais forte ainda, se encha da palavra de Deus, nutra-se do santo evangelho, porque a força física vai passar, mas a força espiritual não se finda jamais.
ser forte e corajoso. Não é uma coragem qualquer. É a coragem que é própria do Espírito Santo. É a coragem que Deus infunde em nós com a presença dele no nosso coração. A igreja recém-nascida lá em Jerusalém foi orientada a ficar ali na cidade reunida até que o poder do Espírito descesse sobre ela, e ela então foi nutrida, estimulada, motivada para ser testemunha até aos confins da terra. E de fato, as narrativas ali no livro de Atos seguem nesse diapasão, e um momento em que Pedro e João são presos porque haviam curado aquele coxo na entrada da Porta Formosa, e quando eles são libertos, o povo está ali orando por eles, quase que inacreditavelmente eles recebem os apóstolos, e a oração que eles fazem ali é tremenda, porque eles vão descrevendo toda a oposição que eles estavam sofrendo, mas no final eles só pedem uma coisa: dá-nos intrepidez, Senhor, para continuar anunciando a Tua palavra, coragem, intrepidez, vencer a timidez. E o texto termina dizendo: e saíram todos cheios do Espírito. É o Espírito que nos encoraja, é o Espírito que nos motiva. Então essa força e coragem estão bem delineadas diante de nós. Força que vem da palavra, coragem que o Espírito coloca no nosso coração. Não podemos deixar de lado nenhum destes dois instrumentos que o Senhor nos capacitou. Dispomos da companhia divina, dispomos do incentivo divino, mas dispomos também da orientação divina. E essa orientação nos vem exatamente da palavra do Senhor. Na segunda vez que Josué declara a força e a coragem na qual o Senhor declara a Josué a força e a coragem que ele deveria mostrar, o Senhor avança dizendo: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Há três coisas que nós precisamos atentar em relação à palavra de Deus, aqui chamada de lei. Primeiro, conhecê-la. E este conhecimento é o conhecimento que advém da meditação. Não é um conhecimento de passar rapidamente pelas Escrituras, de acompanhar com muita atenção, como esse auditório sempre o faz, nas pregações que são aqui ministradas. É ter o cuidado e o zelo de mastigar a palavra, de voltar a ela. Você está acompanhando a reflexão que nós estamos fazendo desta passagem? Chegue em casa, leia de novo, releia, leia mais uma vez. Com certeza o Senhor vai falar muito ao seu coração, coisas que eu sequer tenho tempo aqui para dizer. A meditação, você conhece a palavra, mas evidentemente esse conhecimento precisa acabar caindo na prática. Saber e não viver não vale nada. Por isso os termos são esse: teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Cuidado de fazer significa prática de vida. Você aprende e vive. Mas não menos, versículo 8: não cesses de falar, de proclamar, porque nós estamos comprometidos em conhecer, em praticar e anunciar. Somos porta-vozes da palavra do Senhor. Ela é orientação para nós, ela é orientação para a nossa casa, ela é orientação para a igreja, ela é orientação para esta nação. Ah, se o Brasil conhecesse de verdade a Jesus. É muito triste que nós hoje possamos ser ou ter a marca de um grupamento chamado de evangélico no Brasil, que vai chegando à casa dos 30%, 35%, conforme as estatísticas, e as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E aqueles mesmos que são chamados de evangélicos não têm essa percepção das Escrituras. É quase que com saudosismo que a gente diz, quando a gente era um traço nas estatísticas, as pessoas apontavam para nós e diziam: aqueles ali conhecem, vivem e anunciam o Evangelho. Se é por questão de medição, é melhor a gente ser um traço, mas sermos fiéis ao nosso Deus.
dispomos da companhia divina, dispomos do incentivo divino, dispomos da orientação divina e dispomos da garantia divina de que nós seremos bem-sucedidos. Talvez você, olhando neste prisma, prestes a dar o passo fundamental para passar o Jordão, você olhe para si e diga: mas tantas derrotas, tantas frustrações, tantos equívocos, tantos tropeços, não parece que nós fomos bem-sucedidos ou seremos bem-sucedidos. Mas a promessa do Senhor está calcada exatamente nesta expressão: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A medida do sucesso não é a nossa. Sucesso para nós, sucesso para o pensamento do presente século, do mundo em que vivemos, é medido por dinheiro, é medido por aplauso, é medido por galgar degraus tão superiores. A medida do sucesso do Senhor é diferente. É fidelidade a Ele, é temor do Senhor, é amar a Deus e aos filhos de Deus, é servi-lo de todo o coração, é proclamar o Santo Evangelho. Esta é a garantia divina que nós temos, de que nisto seremos absolutamente bem-sucedidos. Passa o Jordão, é tempo de avançar. Que Deus nos abençoe. Amém.